Que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Esaú Neves e a partir deste momento eu vou ministrar uma palavra de Deus para o teu e para o meu coração. Hoje é dia 19/10/2018, 21 horas e 50 minutos, e nós vamos trabalhar nesta noite um tema específico. Nós vamos trabalhar nesta noite sobre clamor pelos profetas. Nós temos aí algumas pessoas que já entraram nessa live. Solange Vaz, Graça e Paz. O Alex Almeida, Graça e Paz. Alex Andréia Oliveira, Graça e Paz. O JG Grandes, é um amigo que eu conheci, ministro de louvor, vi ele ministrando a Deus há pouco tempo. Tive o privilégio, na verdade, que eu ia ser ministro, e antes ele está ministrando louvor. Um jovem, por sinal, muito tranquilo na ministração, vai pelo espírito mesmo, não pela emoção. Gostei muito, é um prazer, viu, Varão, te ver na live aí. Quem sabe uma hora a gente faz uma live junto. Antes você ministra um daqueles louvores abençoados e depois a gente prega a palavra, né? Graças a Deus. Ele também comentou, eu não a conheço ainda, que a esposa dele também é uma guerreira, uma grande mulher de Deus. É uma honra se ela estiver do teu lado. Seu marido, seu esposo, te elogiou muito, viu? E Deus abençoe, grandes. André Oliveira, Graça e Paz. Às vezes, Zezé Pistarini, Graça e Paz. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus venha a suprir as necessidades de cada um em graça, em glória, em Cristo Jesus. Elaine Rodrigues, Graça e Paz. A Valquíria Araújo é uma irmã da gente, muita amiga minha, por sinal, lá de Rio Claro. Paz do Senhor, Valquíria, que Deus abençoe você, suas crianças, né? Uma pessoa excelente aí. Elaine, a paz, que Deus abençoe. Nesta noite, que nós vamos falar sobre clamor pelos profetas, quando falamos a palavra profeta, apesar de ser uma coisa rara, uma coisa muito conhecida hoje é o dom de profecia. Mas quando... Perdão, estou me acertando aqui, perdão. Tá? Mas quando se fala de profeta, nós estamos falando de alguma coisa muito rara, principalmente no tempo presente, né? Mas essa palavra vai colocar no seu coração e no meu um bálsamo muito grande. Porque conforme vem os apertos da obra de Deus e as necessidades da obra de Deus, de alguma forma estreita-se bastante as situações para nós que somos pessoas sinceras com Deus. Seja você um membro, seja você um ministro, uma ministra de Deus, como Grandes, um ministro de louvor, eu creio que ele e a esposa também prega a palavra. Por nós que temos o temor de Deus. E às vezes algumas situações vão gerar uma velha sensação tão discutida e debatida, mas mal compreendida. E quando eu digo mal compreendida, eu estou dizendo para você que causa desconforto no pastor Esaú, no teu irmão Esaú, causa em todos nós, mas são processos que nós passamos pela obra de Deus, que é o próprio Deus dizendo que o joio será arrancado do meio do trigo no final, mas o crescer junto não significa que o trigo se tornará joio, é uma confusão que se faz. Então, eu quero falar com vocês do ministério. Nós sabemos que a pessoa que mais sofreu por causa da inocência, que mais se despojou por nós foi Cristo. Mas os outros personagens da Bíblia que o Senhor escreve, na Bíblia inteira, história de homens e de mulher dele, assim como escreve também de inimigos dele, merece a nossa atenção especial a esses personagens. Quando eu digo personagens, eu creio que toda a Bíblia, né, os homens e mulheres que foram fiéis a Deus, que têm o seu testemunho na palavra, nós vamos vê-los, conhecê-lo naquele dia, como conheceremos o nosso Senhor face a face. A diferença é que no Senhor todos seremos como Ele é, incorruptíveis e imortais, depois que chegarmos lá.
o Cláudio Godoy entrou, graça e paz, que Deus abençoe, Senhor, tua casa, a Sheila Cristina, que Deus abençoe, irmã missionária, que Deus abençoe tua vida. Então, para começarmos a falar sobre clamor pelos profetas, e é claro que eu coloquei esse tema, mas incluindo e pelos inocentes, então isso inclui não só a hierarquia ministerial, mas todos os servos de Deus. Eu gostaria de comunicá-los que nós vamos trabalhar hoje um pouquinho no livro de Jeremias, que muitos dizem que ele é o profeta chorão. Na verdade, as circunstâncias levaram ele a chorar muito na sua vida. Mas nós vamos pegar um texto para entender como Deus pensa a questão da oração. A oração por aquela pessoa que você está gemendo, por aquela pessoa que você está buscando, por aquela pessoa que você decidiu pagar o preço por ela e às vezes parece que não vê resultado. Ao mesmo tempo, dá-se para entender o porquê que tantas pessoas que a gente tanto ama se revoltam contra a gente porque a gente decide amá-los, mas ser luz e não se contaminar nas trevas dele. Nós decidimos amá-los, mas não compactuar com seus pecados. Então, a Bíblia fala em determinado lugar assim, que aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. O que é constituição? É algo que está regido. O que quer dizer? Como se constitui inimigo de Deus? No livro das obras continua. Mesmo conhecendo a verdade e indo contra Deus, sua vontade para si e querendo impedir o atuar de Deus na vida de outros. Então é por isso que você tem adversários, às vezes, adversários ministros, adversários obreiros, adversários na família, adversários no setor de trabalho. A Silvana Caetano entrou, graça e paz, que Deus te abençoe. Mas é assim, então vamos começar pelo livro de Jeremias, no capítulo 15, versículo 1, observe os senhores, que esse tempo que Jeremias está profetizando, Deus está falando, inclusive, sobre o reinado do filho maligno do rei Ezequias, que foi Manassés. Ainda que ele conseguiu lá algo com Deus no final, mas está falando que diante do período dele, tudo que ele fez teve uma provação de corrupção no meio do povo de Deus, que até quem se declarava inocente, Deus prometeu punir, porque eles diziam que eram inocentes, mas não se opunham a Manassés e continuava participando dos ritos dele com medo de perder o pescoço. Então, você pode ver que persistir na verdade, Jesus um dia falou assim, eu não vim trazer a paz, Jesus falou, eu vim trazer a espada. Enquanto a maior parte das pessoas hoje conhece esse evangelho apodrecido em muitas igrejas neopentecostal, seitas e heresias, e aí começa, a paz, não, senhores, você é chamado para a salvação e você foi resgatado de uma escravidão que aquele que te prendia na escravidão, Satanás, está doido pela tua vida. A Bíblia frisa que ele está ao derredor. Então, eu vejo que a consciência espiritual das pessoas é que os está fazendo sofrer no tempo presente. É a falta de consciência, é a falta de percepção. Na verdade, a dedicação espiritual de muitos está se dando de maneira errada. Então, o julgamento do povo de Judá. Capítulo 15 do livro de Jeremias, versículo 1. Então, Yahvé me alertou. Ainda que Moisés e Samuel intercedessem diante de mim, eu não mostraria favor a este povo. Manda-os embora da minha presença, que eles saiam. E quando te indagarem, para onde iremos? Responda-lhes, assim ordena o Senhor. Os destinados à morte, para a morte. Os destinados à espada, para a espada. Os destinados à fome, para a fome. Os destinados ao cativeiro, para o cativeiro. Pois eu os castigarei com 4 tipos de destruidor, declara Yahvé. Com espada para matar, com cães para dilacerar, com aves do céu e com animais selvagens para os devorar e destruir.
Farei com que seja um motivo de horror diante de todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Pois quem terá compaixão de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristecerá por ti? Quem se dará ao trabalho de cruzar o seu caminho para saber se está bem ou precisa de ajuda? Tu me rejeitastes, afirma Yahvé, e retrocedeste. Por isso, estenderei a minha mão contra ti e te destruirei. Estou, pois, cansado de demonstrar minha compaixão e misericórdia. Meus filhos, eu li aqui, para quem me acompanhou, do versículo 1 ao versículo 6, mas ainda teremos alguns versículos. Estamos ainda com uma live de apenas 10 minutos e 40 segundos. Seja paciente. Então, quando você olha para esse texto, começa no versículo 1, o Senhor falando assim: ainda que tivesse Moisés e Samuel intercedendo diante dele por essa geração, Moisés, você sabe que foi um homem de extrema paciência. A Bíblia o chama de homem mais manso que houve, para dirigir um povo, para reger o povo, para representar a Deus. Mas nós sabemos que ele não entrou na terra prometida, como eu já preguei em outras situações, por causa do estresse espiritual. Chegou um ponto que ficou afadigado, porque ele saía de uma situação, entrava em outro, saía de uma situação, entrava em outro, e não rompia o entrar na terra prometida, porque sempre o povo pecava, e ele sempre clamando a Deus, sendo intermediário entre o povo e Deus tendo misericórdia, até que um dia uma vez o Senhor falou para ele, bata na rocha para sair a água, ele bateu, e saiu a segunda, Deus disse, fale a rocha. Ele foi lá e bateu 3 vezes, por causa dessa desobediência. Já falei em outra live, grau de estresse alto, ele não entrou na terra prometida. E nós observamos um determinado esgotamento espiritual das pessoas, estresse espiritual. Nossa, lá não dá para conviver, ali não dá para conviver, em tal igreja isso, em tal aquilo, o meu irmão, a minha irmã, meu Deus. Aliás, eu vou falar para você, inclusive a minha classe de ministro tem hora que dá nojo, porque é muita reclamação de perseguição, de prova, parece que nunca se habituam, ou o poder de Deus não rompe no seu pessoal a ponto dele olhar para as pessoas e entender que pessoas são isso. Está entendendo? A minha vida não melhora por causa dos vínculos que eu tenho. Eu faço vínculos baseado no que eu sou. Se as pessoas se enquadrarem comigo, amém. Se as pessoas, com a minha fé. Se não se enquadrarem, bom dia, boa tarde. Se é pessoas que têm vínculos profissionais, ou eu dependo de algum serviço dele como profissional, eu compro, eu pago, mas eu tenho uma resistência no sentido de permanecer no que eu sou. E você pode ver que hoje nós temos o hábito de no meio do ministério, ver, nossa, eu fiz de tudo, aquela vida veio quebrada, destruída, tipo de outro ministério, lá só ofensa. Fui orando, Deus quebrou a maldição espiritual, curei todas as feridas e a pessoa voltou para aquele ministério. Quer dizer, aquela pessoa ainda não tem coração em Deus, tem uma placa. Ele acha que aquele lugar é a terra prometida dele. E às vezes nós ficamos frustrados porque trabalhamos tanto e vemos tanta ingratidão da parte do povo, o que já deveria ser habitual entre nós. Então o Senhor olha, falando do povo escolhido, estava falando de Judá, e Deus começa a falar com Jeremias, que por sinal era solteiro, um homem que Deus, na onisciência, sabendo que lá no meio, na hora do aperto, solteiros se perverteriam, solteiras se perverteriam. Deus falou para Jeremias que nem casamento para ele teria uma mulher digna para ele dar em casamento, para andar do lado dele, no meio daquele povo. O Senhor falou assim, você não arrume filhos nem filhas neste lugar. E aí, por quê? Porque as mulheres que aqui nascer, no capítulo 16, versículo 2, Deus fala, não tomes para ti mulher em casamento, nem tenha filhos nem filha nesta terra, porque assim diz o Senhor a respeito das mulheres que forem suas mães e dos homens que forem seus pais. Eles morrerão de enfermidades horríveis, ninguém planteará por eles. Então, conclusão, Deus avisa para ele, devido ao caos que vem. Eu não tenho nem casamento para você aí no meio. O que resta para você, Jeremias, é ser meu. O que resta para você é seguir o que eu tenho agora no tempo presente. E Deus fala para ele,
Observe a tua geração, Jeremias. Você conhece a história de Moisés do Egito, do sacerdote Samuel, que foi substituto de sacerdotes corruptos. Cresceu. Samuel foi entregue por Ana e pelo pai de Jeremias, Eucana, tá entendendo? A Eli, sacerdote que corrigia seus filhos de fala, mas não rompia eles, não quebrava eles do vínculo dos seus pecados ministeriais. E hoje em dia, ministérios virou herança de família, infelizmente. Então, quando você vai olhando para a ideia do Samuel, Samuel cresce no meio dos corruptos, sendo certo, até Deus aparecer para ele em sonhos, chamando, lembra? Samuel, Samuel. E até que Eli falou para ele, ó, Deus chegou numa fase que Deus está falando direto com você. Você fala, Senhor, que o teu servo ouça. Conclusão, ele teve todas as chances de crescer leviano, mas partiu-se do voto da mãe, da maneira que a mãe o desmamou e entregou, e Deus foi regendo, trabalhando a consciência de Samuel. Eli não corrigia seus filhos, mas ensinava certo Samuel, que gerou o temor de Deus dentro da alma dele, então ele não se vendia nos seus princípios. A Rosiane Graziella entrou. A paz, minha filha, tudo bem com você aí em Olambra e seu esposo, como estão? Sueli Melo, graça e paz. O Helenito é lá de Petrolina, no Pernambuco. Robson Aparecido, graça e paz. Então, o Senhor pega essas duas figuras interessantes de intercessão, de poder de ligação a Deus e fala para Jeremias, no seu tempo atual, ainda que esses homens se somassem a você, Jeremias, não teria conserto essa sua geração, porque partiu do coração deles serem profanos, partiu do coração deles se rebelar contra mim, partiu deles a participarem de cultos a outros deuses, partiu deles a me desobedecerem. E Jeremias estava num conflito muito grande, Jeremias estava numa batalha interior muito grande, mas observe que ao mesmo tempo que esse texto vai se sucedendo, você leia o capítulo 15 inteiro, nós vamos ver alguns outros versículos salteados, Jeremias vai diante do Senhor, debater com o Senhor e colocar no Senhor as suas dores, vai colocar diante do Senhor as suas angústias, e o Senhor fala para ele, tipo, no capítulo 15, no versículo 7, quando o Senhor vem a Jeremias e diz assim para ele, eu os espalharei ao vento como palha nas portas das cidades da terra, deixarei-os sem filhos, destruir o meu povo, todavia não desistiram dos seus maus caminhos. O Senhor está dizendo assim, essas pessoas já passou prova na família, viu filhos destruídos, tanta maldição ocorrendo, e eles não se arrependem, quer dizer, se perde um filho maligno, até no tempo presente, os pais se revoltam contra Deus e não pega os acontecimentos do mundo para se colocarem diante do Senhor em temor. Por que Deus, então, permitiu morrer um filho? Mas Deus falou que a promessa do magoar. Deus não permite nada na sua onisciência. Ele sabia que esse filho não ia vingar. Não foi assim na vida de Jó. Jó prestava culto. Jó clamava a Deus. Mas Deus o retribuiu por causa da fidelidade de Jó. Então nós temos que entender que ainda que amamos uma mulher, ou uma mulher ame um homem, ainda que amamos nossos filhos, mas o princípio de vida espiritual é nós e Deus, porque nós temos que guardar a nossa vida eterna. É interessante a quantidade de pessoas, por exemplo, que desiste de Deus quando tem um casamento perturbado, que fez sem a direção de Deus, ou um namoro perturbado, e quando paga o preço, mas Deus permitiu. Você orou para começar? Falou com Deus, eu estou começando, eu posso? Não. Se encontrou e se uniu. Quando começa a dar fala que é Deus que permitiu, porque hoje tem que ser a ideia, pastor, toda live você fala isso, vou continuar falando, que tudo é permissão de Deus, tem coisa que Deus nunca permitiu, porque ele não foi consultado. Então tem diferença entre um Deus que rege o caminho do homem, e entre o homem que toma os seus próprios caminhos. É muito diferente do que estão se pensando hoje. A igreja fala muito em fidelidade, em santidade, mas são dois princípios que a igreja ainda é muito menina em praticar essas duas questões, ser santo e ser fiel.
Então, quando você olha para esse texto, Deus ainda continua falando com Jeremias. O número de suas viúvas tem se multiplicado mais do que a areia dos mares. Versículo 8. Trouxe ao meio-dia um exterminador sobre eles, até mesmo sobre a mãe de jovens guerreiros. Fiz que de um momento para o outro caísse sobre ela profunda angústia e apavoramento. A mãe de 7 filhos desmaiou e está ofegante. Para ela, o sol se pôs mesmo quando o dia não havia ainda terminado. Ela foi grandemente envergonhada e humilhada. Agora, pois, entreguei os sobreviventes à espada na presença dos seus inimigos. Oráculos do Senhor. Tanta cidade ser destruída no passado, tanto as famílias terem sido dilaceradas por pressões, por assassinatos, por prisões anteriores, nada colocava juízo naquele povo. Então, quando você olha, por exemplo, um pastor sincero, que deixou de pregar heresia, se arrepende dos seus pecados e fala, agora eu vou pregar o céu, a verdade, o refrigério de Deus, vou parar com eventos e vou fazer culto. A igreja de 5 mil esvazia. Eu tenho um amigo que tinha igrejas de 300. Quando ele falou assim, não, eu tenho um povo, agora eu vou voltar à verdade, ele ficou com 40. Mas ele está feliz da vida. Ele está satisfeito. Ele está pleno. Por quê? Porque ele se voltou à verdade. Então nós temos que ver a perca que temos. Não é porque somos derrotados. Primeiro ver a perca que eu tive de amigos e de companheiros. Foi porque eu me voltei à verdade, guardando primeiro a minha salvação. Porque Jesus disse, vocês vão receber poder sobre vós ao descer o Espírito Santo e vão me ser testemunha. Então, peraí, pessoa se afastou de mim porque agora eu não apoio mais, vamos dizer, num casamento do mesmo sexo. As pessoas se voltaram contra mim porque eu não acho que quem é viciado deva participar do sangue do corpo, porque eu estou defendendo a própria pessoa, porque ele está bebendo indignamente. Então pede para Deus te tirar do pecado, depois você volta para a ceia. A pessoa se afastou de mim, disse que é uma outra igreja, o pastor falou que não tem nada a ver, tal, e esse monte de coisa que você vê. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que analisar. Por que é que as pessoas se afastaram de mim? Por que é que as pessoas estão fugindo de mim? O que é que eu fiz de errado? E Jeremias, ele estava exatamente num confronto assim. No versículo 10, olha o que Jeremias começa a ver de si. O estado que ele estava espiritual e emocional no capítulo 15 do livro de Jeremias. José Luiz Miller, graça e paz, Deus abençoe. A Sarah Hatch, graça e paz, que Deus abençoe, um sobrenome meio complicado, o irmão José Luiz Miller, eu já tenho um conhecimento com ele, então fui aprendendo, né, com o tempo, soletrar. Mas, irmã Sarah, é uma honra, graça e paz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E aqui, quando nós vamos olhando para a verdade, diz assim, as lamentações de Jeremias, a partir de 15:10. Ai de mim, e pobre da minha mãe, por me haver dado à luz, pois sou um homem em guerra, travando grandes batalhas com toda a terra. Jamais emprestei, nem tomei emprestado, e assim mesmo todos me amaldiçoam. Jeremias chegou num ponto que ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Ele diz, pobre da minha mãe, porque eu sou um homem de guerra, por defender a verdade do reino de Deus, profetizando contra o rei. Ele profetizou contra os pecados da família dele. Quando teve um conluio para matar Jeremias, a própria família de Jeremias estava envolvido na trama para matar Jeremias. Você consegue entender isso? A pastora Maria da Paz entrou, ela é líder com o pastor Adelman de Jesus, do Ministério Cristo é Libertação, lá em Rio Claro, são amigos da gente, além de ministros, são amigos da gente. Que Deus abençoe, pastora, em o nome do Senhor Jesus, a senhora, o pastor, toda a sua casa, para a glória de Deus. Então, quando você vê aqui Jeremias reclamando, ele fala, ai de mim, porque eu sou um homem de guerra, travando grandes batalhas em toda a terra. Conclusão, irmão,
Você pode ver aqui, entre um ministro que vai, repleplé, une o povo, entrega um monte de profecia, ainda que a vida do povo continue toda enriboliçada e não aconteça, as pessoas se alegram mais com isso do que um ministro de exortação. Porque as pessoas não querem serem corrigidas, enquanto é princípio de Deus. Deus corrige e educa quem ele ama, quem ele chama por filho. E chega um ponto que Paulo, o apóstolo que deu continuidade ao ministério de Cristo no sentido de doutrinamento e fundamento, ele diz assim, Romanos 12:6, o que tem o dom de exortar, use esse dom. Quer dizer, dom vem do céu. Chega um ponto que as pessoas se tornam inimigos de você, inimigos da gente, e esse é um clamor por profetas e por inocentes, porque você decidiu continuar sendo sal. Só vai dar sabor se ele vier para o seu Deus, senão você não entra nas bolocas do porco, das alfarrobas, como o filho pródigo fez, e voltou para trás e foi comer. Você permanece no seu caminho, você determinou ter uma resistência, você decidiu ser remanescente, você decidiu ser ouro purificado no meio do fogo dessa batalha espiritual. E Jeremias falou assim, olha, eu sou um camarada que jamais pedi emprestado, quer dizer, eu não dependo de ninguém para viver, só por causa da pregação. Virou um tendel a minha vida, tudo está contra, formou-se uma guerra contra mim. Então, acaba a série Camanaia. Você tem que entender que essas oposições dessas pessoas, principalmente pessoas conhecedoras do Evangelho, que se opõem contra a verdade, contra a palavra, e querem qualquer jeito na igreja, trocando cultos por eventos e outras coisas, já está mostrando a igreja prostituída, a igreja apostatada. Eu vou dar um estudo ainda este ano sobre Apocalipse dentro da live. Só que você tem que entender que nós procuramos muito temer o anticristo, a besta e o falso profeta, e esquece do quarto, que é o pior, a grande Babilônia. Quando se fala da grande Babilônia, as pessoas pensam que é o reino de Roma, e está falando de uma igreja apostatada, culto ecumênico, como a gente viu muito na maior perseguidora do cristianismo, a Rede Globo, supostos pastores e pastoras que se diziam pastores e cantores, achando tudo, ia lá cantar fazendo dueto com ministros de outra religião que as suas doutrinas batiam contrária com a nossa. Então, nós já vimos isso aí aos montes. Você entende? Nós vemos hoje uma geração que não declara culto ao Senhor. Eu vou lá fazer um show. E você sabe que a adrenalina de esperar o show, você não vê ninguém falar, eu vou no show de fulano, eu vou no show. Ninguém fala, eu vou lá porque vai ter um grande culto, vai ter a ministração de fulano. Não é isso. E o primeiro aplauso é quando se dá o nome do artista, ainda que depois ele, não, aplauda também ao Senhor, mas o primeiro da adrenalina de um show esperado, o aplausos é o mais forte. Mas a Bíblia diz que a glória do ímpio é aqui. Essas distorções de valores, nós já estamos com a igreja prostituída. E você que, vamos dizer assim, tem o princípio de ser um remanescente, tem o princípio de querer se guardar no Senhor, você vai muitas horas se sentir igual Jeremias. Nossa, eu não devo para ninguém. Tem pessoas no meio evangélico que devem para todo mundo, dá balão em todo mundo, e todo mundo gosta dele, gosta dela. Tem o irmãozinho, a irmãzinha que ora e profetiza todo mundo, mas não paga o filãozinho da esquina. Parece que essas pessoas são mais quistas. Mas por quê? Porque a Bíblia fala também que no final dos tempos os homens levantariam mestres conforme as suas concupiscências. Eles não mexem no meu pecadinho, ou na minha falta de doutrina, ou ele não mexe nas minhas heresias, então dá para conviver. Agora, o evangelho não foi conhecido sempre como os evangélicos, movimento gospel ou crentes. O cristianismo expandiu porque quando viram o avanço do evangelho, o que eles diziam? É um perigo para nós, lá vem os protestantes. E o que é um protestante? Um protestante é um santo. O que é santo? Separado. Separado do quê? Do diabo, do pecado, do mundanismo e do ego. Então, o protestante protesta contra as ações do diabo e suas ações, contra o pecado, que é o fruto do diabo, o mundanismo e o ego. Quando você vê uma pessoa que diz que é cristão, mas não é radical, em outra linguagem, radical, conservador, então essa pessoa não é nascida de novo também.
Você está entendendo? Não tem como ser crente Raimundo, pé na igreja e pé no mundo. Não tem como acender uma vela para Deus e um incensário inteiro para Satanás. É impossível. É impossível. Então, quando você olha para o versículo 11 de Jeremias 15, ele disse: eis que o Senhor fala, eu com toda certeza o fortaleci para o bem e intervi a teu favor no tempo da desgraça e da provação. O Senhor começa a falar com Judá: ei, eu intervi por vocês. Eu estou te dando oportunidade. Eu fortaleci, tá entendendo? Eu estive ao seu favor no tempo da desgraça e da provação. Começou tirando lá do Egito, começou formando deles uma nação específica, mas agora chega num ponto que você viu que a gente já leu lá, que o povo tinha se entregado aos pecados de Manassés, o povo já não tinha mais um critério da santidade, tudo que fazia, até os que se achavam inocentes falavam, você vai ver daqui a pouco umas situações que você vai achar ridícula, mas olha o versículo 12, haverá alguém capaz de quebrar com as mãos o ferro que vem do norte, ou bronze, falando, vocês serão atacados inevitavelmente, que está falando do ataque que eles sofreriam, tanto dos assírios e depois da Síria. Conclusão, da Babilônia, de Nabucodonosor. Está dizendo assim, vocês conhecem alguém que consegue quebrar com a mão ferro? Não, escuta. A minha graça está saindo do povo por causa do pecado. Era como se Deus falasse isso, do desvio. Eu não vou poder interferir contra a nação da Babilônia que vai vir possessa de demônios, em autoridade, dando lugar para agir. Porque a força de quem é de Deus só se opera, seja no emocional, na mente ou no corpo, se Deus estiver com ele. Você pode ver que uma pessoa em pecado, tipo assim, está na igreja e fala assim, agora vamos se amaziar. Quais são as primeiras decisões de uma pessoa? Se afastar da ceia, se afastar dos grupos, sair da comunhão. E depois ainda muitos saem da igreja e diz que esperando Deus consertar. Ou vai para outro lugar. Começa a correr dizendo que vai consertar. Demora 1000 anos na rebeldia e acha que vai encontrar o favor de Deus. Não, eu estou assim, mas Deus tem promessa. Irmãos, para falar a verdade. A gente deixa de andar certo para viver uma aventura, querendo ligar a aventura que nós tomamos a decisão, se desligando de Deus para vivê-la, a promessa que Deus fez quando a gente estava andando e procurando e cheio, eu acho meio impossível. É por isso que está cheio de pessoas na igreja, vou repetir aqui, eu já falei em todos os altares que passei, sacoleiro da fé, cheio de profecias que não se cumprem. A vida das pessoas não rompe. Agora, nós, ministros, não somos oniscientes, nós não estamos com você na sua casa. Eis aí o compromisso nosso de ministro de pregar a verdade, de resistir, ainda que você nos abandone, largue a gente, fique nervoso, fique irado. Por quê? Porque Deus sabe por que a sua vida não está rompendo. Agora, a minha santificação me coloca nos céus. Só que eu tenho que tomar cuidado, observe, com os dons de ministério e com os dons do Espírito. Porque às vezes eu quero dar lugar, ó Senhor, em cima desse texto eu quero profetizar. Deus vai usar, profetiza que eu tenho para a vida dele isso. Deus não está dizendo que vai dar, está dizendo que tem. Agora, o andar com Deus é que vai fazer acontecer. Agora, o sério ministro, o que ele vai fazer? Senhor, qual é o estado do meu rebanho? Qual é a verdade? Que tipo de palavra eu devo pregar lá? Então, Deus vai falar, olha, é um tempo de exortação. Resiste. Olha, é um tempo que eu tenho que fazer limpeza, ministrar limpeza. É um tempo para a libertação. Então, uma das maneiras de se perder a visão, perder a direção de Deus na igreja, é quando nós terminamos um propósito e terminamos outro. Já tem igreja que ele tem datado. Janeiro é campanha disso, fevereiro é campanha daquilo, a igreja dele já está cronometrada todos os anos. Os tempos, irmão, vão mudar, vai vir cada problema, mas ele pré-estabeleceu 1 ano antes o que ele quer. O que ele quer. Ah, mas Deus, dentro disso que eu coloquei, Deus pode agir. Deus pode. Só que quando vai um pregador, que os ministros colocam um tema para ser pregado, e o ministro sobe lá e fala assim, Deus me deu outro, a maior parte faz porque é excesso de agenda. Mas tem aqueles que Deus manda mudar a palavra. Veio, nem pregou no texto que a gente mandou. Aí entra o espírito do dono da igreja. Então também não trago mais. Não... Você entende?
Então, nós temos que entender que nós, ministros, profetas inocentes na obra de Deus, isso inclui qualquer tipo de pessoas, ministros ou membros, nós vivemos da nossa consciência, guardando a nossa salvação e andando no propósito de Deus. Porque nem todos estão dispostos a viver esse propósito e está com o espírito gemendo, não consegue faltar culto. O espírito está preparado, dizendo, o caminho para você vai ser aqui, mas ele dá lugar à alma, que é fraqueza. A Bíblia traduz por carne. Ah, mas eu ainda curto uma birita, eu curto um Big Night. Essas linguagens modernas de hoje em dia, entendeu? Aí, olha bem, a Pati e o Júlio Moraes Ferreira entrou. Graça e paz, Patrícia. Faz tempo que eu não vejo sua família, sei que vocês estão morando longe, mas que você, seu esposo Júlio, que é amigo da gente, muitas vezes me deu atenção para pregar o evangelho, e suas crianças, enorme, maior que a gente, espero que todos estejam bem. O Cláudio, que é um revendedor, né? De terno, homem abençoado, além de ser de Deus, também é um trabalhador que vende coisas que nós pregadores precisamos. Que Deus te abençoe. O Eduardo Seres, graça e paz, meu filho, que Deus abençoe a tua vida e tua família, em nome de Jesus. Então, como vimos no versículo 12, com a mão ninguém quebra ferro. E o povo de Deus precisa da mão de Deus agindo por ele, porque na força do braço, nós entramos em desobediência. E quando vem o inimigo, nós não vencemos ele. Jeremias 15:13 diz, pregai, portanto, a este povo, eis que entregarei gratuitamente as tuas riquezas e os teus tesouros a fim de serem saqueados. E isso por causa dos teus muitos erros e pecados em todo o território. Judá inteira corrompida, entrou a falência financeira. Quando a Babilônia invadiu Jerusalém, até os tesouros da casa de Deus foram levados. Foram despojados todas as famílias, muros destruídos. Leia lá em Neemias e Esdras como foi a recuperação de Jerusalém. Era, vamos dizer assim, desencorajador. Era só escombros que sobraram. Aí pegam as coisas, os utensílios de Deus e leva para a casa dos seus ídolos. Por que você acha que muitos crentes, depois de abençoado, vai a zero? Vai olhar a conduta, o procedimento da fidelidade dele depois que entra no reino de Deus. Muitos irmãos eu vi falir porque Deus começou a prosperar e ele quis multiplicar a prosperidade dando balão nos outros irmãos. Por exemplo, você ia na oficina dele, ele falava que arrumou um monte de coisa do seu carro, enquanto, na verdade, ele tinha um monte de peça velha para mostrar que era semelhante à marca do seu carro. Depois de pouco tempo você andando, achando que pagou tudo aquilo, dava problema justo em uma das peças que ele falou que trocou. Ele falou, mas eu troquei há pouco tempo. O mecânico falava, isso aqui é original, como foi trocado? Com o tempo, a oficina faliu. Você está entendendo? Então, eu não entro em choque mais por problemas de pessoas que estão dentro da igreja e, de repente, ele começa a ficar com problemas espirituais e eu vou para um atendimento particular, por isso que eu sou pastor, sento e converso e por ali com oração e discernimento Deus vai me mostrando e a própria boca da pessoa vai falando onde estão as brechas. Não é isso? A própria boca da pessoa, porque se ela não falar também, você não tem como agir. É por isso que o dom de revelação está mais no atendimento do que o eis que eu te digo. Nossa, lá do altar veio o pregador que Deus usou. Isso, senhores, é edificatório, entre aspas, para a igreja e para quem recebeu. Mas o dom de revelação, ele opera mais por causa do discernimento de espírito no ministério de pastores e pastoras, evangelistas ou de irmãos espirituais que, quando vê o problema da pessoa, senta aqui, abre seu coração. Fala comigo. Não estou falando de fofoqueiro. As pessoas hoje falam, irmão, não, não conte os seus sonhos para ninguém. Peraí, por que não estão contando? Você contar os problemas para saber por que não chega lá. Ah, irmão, José falou seus sonhos, a vida dele mudou, não conta seus sonhos para ninguém. Irmão, se José não tivesse contado os sonhos e vindo a perseguição, não se cumpriu o objetivo de Deus. Então, são tudo heresias de pessoas que supostamente é grande pregador. Você tem que estar seguro na sua conduta com Deus e no Deus que te prometeu. O Fabiano Edemar Silva entrou. Graça e paz, Fabiano, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Aí, observa, todo o território de Judá contaminado. Nós estamos num ponto que a Bíblia era para falar irmãos contra irmãos, dizendo guerras de ímpios contra nós somos assim seres humanos,
que usam briga por causa da nossa fé. Não, nós estamos vendo irmãos contra irmãos, até na Câmara Federal, onde ministros se apresentaram como profeta. Essa semana nós vimos bate-boca. Um falou que Deus mostrou uma coisa, o outro falou, mas se eu tenho esse espírito que você está falando, expulsa. Não fez. Aí depois o outro falou que Deus falou que ele seria presidente. Não foi. E profetizando coisas e acusou um outro de uma coisa que o outro falou. Então prova. Se você está falando, não, eu estou te entregando por revelação de Deus. Tudo bem que revelação de Deus não tem como ser questionada. Mas tem pecado que a gente fala que é fácil ser provado, porque todo pecado tem um fruto, né? Todo pecado tem um fruto. Por isso eu não acredito em nada que as pessoas falam de você pelas suas costas. Se ela falar para mim, pastor, fulano de tal, assim, 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 o senhor não pode intermediar, porque a Bíblia fala, olha para você ver como as pessoas desconhecem o dom de Deus. Bem-aventurados pacificadores, aquele que vem e traz o veneno, e você vai servir de ponte. Agora, a maior parte das pessoas fala mal de mim, de você pelas costas. Essas pessoas são portas. Elas estão dividindo o corpo de Cristo. E Cristo falou, quem comigo não ajunta, espalha. É por isso que a vida deles são arrebentadas, ministérios sobe e nunca se estabelece em tudo que Deus falou, por falta de conduta. Por falta de conduta. Eu não estou falando de perfeição, estou falando de conduta. A conduta está ligada ao domínio próprio. Não estou falando de perfeição. Dentro do meu domínio, eu posso fazer algo ainda que não te favoreça. Mas você pode me mostrar e eu falar, nossa, irmão, não tinha entendido assim. E tudo ficar em paz. Não estou falando de perfeccionismo nem de perfeição. Estamos falando de conduta que é ligada ao fruto do Espírito, domínio próprio. Gálatas 5, 22, leia lá. Então, quando você vê aqui, Jeremias 15, 14, ele fala, e farei que sirva os teus inimigos numa terra que não conhece, porque o fogo da minha ira se acendeu e arderá violentamente contra vós. Servir inimigo. Desviado está servindo quem? Ao inimigo. Crente fofoqueiro está servindo a quem? Ao inimigo. Igrejas fora do propósito está servindo a quem? Ao inimigo, porque quem está fora do propósito de Deus está servindo a Deus no quê? Então, nós temos que entender que esse fogo tem que ser acendido, perseguição, irmãos. Eu praticamente fiquei sem mantenedores. E Deus começou a romper de um jeito, de outro, e eu, por misericórdia, passei, e até motor de moto deu problema. Aí Deus levantou um mecânico abençoado, amigo meu de Rio Claro, ali o Adalto, que ele com sócio, espremeram aqui, espremeram ali, facilitando e consertando e trazendo e pesquisa de preço para diminuir o máximo que pôde e fizeram. E antes, eu levei minha moto para irmãos colocar a mão. Tudo que o camarada tinha dito antes do Adalto que tinha feito, chegou lá, o Adalto chamou eu e falou, olha, tudo isso aqui não foi feito. Você acredita nisso? E eu já estava numa forca. O que adianta? Perdi do mantenedor porque não cedi ao pecado dele. Protestei ele. Problemas aqui e ali, eu resistindo. Ainda veio a decepção com o irmão que tirou meus últimos trocados. A partir da hora que o Adalto colocou a mão, estou dando testemunho do Adalto, porque foi, já não é a primeira que ele me socorre. Aí começou a fluir as coisas. Pela sinceridade. Você está entendendo? Então, e Deus vai abençoar ele, porque ele não é só comigo, ele é com outros. Ele é sincero com outros. E Deus vai abençoar ele. Enquanto muitos, você pode ver que dentro da igreja chegou no topo. Quando veio a queda, veio grande. Outros, Deus prometeu dentro da igreja, começou a fazer. Mas o desvio, começou a trazer para ele transtornos, situações. Nós, remanescentes, temos que perseverar até o fim para ser salvo. Então, nós estamos salvos na obediência e seremos salvos na permanência. Fora disso, não há salvação. Então, o versículo 15 diz assim, Jeremias 15, 15, estamos quase acabando nosso tempo. Então, diz assim, ó Yahvé, tu me conheces, lembra-te de mim, visita-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não permitas que eu pereça por causa da tua longanimidade. Sabe que por tua causa tenho sofrido ofensas e humilhações. Jeremias clama, Senhor, eu sou ministro do Senhor. Como é que eu posso estar numa situação dessa? Falam de mim, me xingam, armam ciladas contra mim até os meus parentes, e não tenho o que provar visivelmente.
Você entendeu? Presencialmente. É como fizeram com Jesus, armando situações e acusando Jesus de coisa que eles não fizeram. E teve pessoas que teve a oportunidade de livrar a sua alma, inocentando Jesus, preferiu lavar a mão, como Pilatos, e acabou no suicídio. A questão é que quando eu fico tomando parte de pecadores, dizendo, não, mas é porque Deus tem obra, Deus tem isso, não. Se Deus tem obra, eu tenho que protestá-lo, eu tenho que confrontá-lo, eu tenho que fazer discípulo. Porque senão nós vamos tendo paciência, um dia eles virão. Paciência em termos, não protestando seus pecados, mas nunca se converterão totalmente, sempre terão algum pecado velado, escondido. Essa é a verdade, que muitos não atentam para isso. Você pode ver que essas pessoas, às vezes, dentro da igreja, têm os mesmos comportamentos. Bate a boca com os pais em casa, às vezes vem para a igreja e bate boca com pessoas da igreja. Tem pessoas que a família dela com ela na igreja impede o ministério dela crescer, porque são problemáticos, e ele fica priorizando aquela coisa como se fosse herança de família, e não reino de Deus. Ministério, casa de oração para todos os povos, todos são tratados iguais. Se eu tiver que tratar com a minha mulher, eu tenho que tratar com ela. Se eu tenho que ser tratado, eu tenho que ser tratado. Se eu tenho que tratar com meus filhos, eu tenho que tratar com meus filhos, porque eu fui chamado para ministrar e recebi dádiva de um Deus a quem eu vou dar conta do que eu fizer. Então, imagina os que se afastaram de mim porque eu defendi mais pecadores da minha família do que todos. Ah, mas a Bíblia fala que aquele que não cuida dos seus é pior do que incrédulo. Falou cuidar, não sustentar as questões dos seus erros. E Jeremias já era o contrário. Ele protestou até a sua família, quando a família dele estava errada diante de Deus. E por isso a sua família se levantou contra ele, junto com os outros, tentando matar ele. Imagina, pai, mãe, irmãos, fazendo parte do conluio para matar por causa da fé. Só que é o seguinte, quem nasce uma vez só nessa vida, morre duas. Nasceu, não aceita Jesus, luta contra os projetos de Jesus, mesmo tendo na igreja, vai morrer física e a morte eterna. Quem nasce duas vezes, morre uma só. Quem nasceu do ventre da mãe e nasceu de novo para Jesus, vai morrer no físico, ressuscitando para a vida eterna. É necessário se entender essas questões, porque pessoas como a mim, chegou a perder tudo na vida, com calúnia e difamação, ninguém conhecia quem vivia comigo, mas me julgaram quando ouviram a boca mentirosa, sendo que na igreja eu permaneci no altar, porque lá não se teve o que provar, e é lá que deveria estar meus acusadores. Hoje eu não me importo mais com quem está comigo, quem deixa de estar. Não me importo, não tem valor nenhum. Meus valores são duas filhas adotivas, fora outras pessoas que me têm como pai, e minha princesona, que é a original Fabiane, que hoje mora comigo. Está entendendo? Então, graças a Deus. Entendeu? Eu tenho uma mãe cristã que me apoia, tenho um pai cristão que me apoia, eu tenho irmãos que têm conhecimento da fé, mas não tem problema comigo porque eu já estou nesta prática. Então, eu tenho que ver que Deus também tem me abençoado e não ficar choramingando por causa de A e de B. E você tem que ser assim. Por Deus, você morre. Jesus diz, vocês vão ser testemunha. Testemunha vem da palavra martírios, pessoas que morreriam por Cristo. Essa é a verdade do Evangelho. E não é esse monte de frescura que a gente está vendo por aí hoje em dia, com a devida vênia, se você participa de alguma coisa do frescural que tem invadido a casa de Deus. Então, no versículo 16 de Jeremias 15, ele diz, quando a tua palavra foi encontrada, eu comi cada frase e as digeri em meu íntimo. Elas me nutrem dia após dia, são minha satisfação e júbilo maior, porquanto teu nome foi invocado sobre mim, isto é, pertenço a ti. Sabe o que Jeremias disse? Lembra-te que quando o Senhor chamou, não sabia como falar, mas o Senhor disse que faria de mim, eu acreditei, eu coloquei isso no coração. Por que eu estou nesse estado? Por que eu estou passando por isso? Senhor, lembra, ele falando, ela que me nutre, eu me sustenho disso. Quer dizer, Senhor, cada dia que passa é mais perca. E nós entendemos que muitas horas essa perca já é a limpeza
limpeza do joio em torno do trigo, lá Camanda, Arábia, Sérvia, porque quanto mais, irmão, desvencilhado do mundo nós estivermos, mais nas nuvens nós já estamos pisando, indo para o céu. Tem que haver entendimento dessas coisas. Quanto mais o casal de Deus, por exemplo, não estou falando só dos livres, se estreitam no Senhor, se amam, se cuidam e se zelam, ainda que os outros casais se tenham por cafonão, porque você não participa de A, de B, da balada, disso, daquilo, mas você está já pisando nas nuvens, interessante, um ajudando o outro, enquanto montes estão para o particípio da divisão, não só com Deus, mas até das instituições que Deus gerou. Tem que haver um entendimento sobre isso. Então, versículo 17, Jeremias 15, ele fala: jamais me sentei na companhia dos que se divertem, nunca participei de suas festanças, sentei-me sozinho, porque a tua mão estava sobre mim e me encheste de indignação. Conclusão: o Senhor não participava de banquetes. Eu não participaria hoje, irmão, como eu sou, de pancadão gospel, de muitos eventos que tem aí. Está entendendo? Senhor, a minha vida, eu entendi o que é santidade, é o que Jeremias estava falando. Eu entendi, Senhor, o que é ser separado pelo Senhor, e a tua mão estava em mim. E como ele tinha digerido o alimento verdadeiro da palavra, aquelas coisas que os outros participavam, enchia ele de indignação, querendo dizer, como é que pode uma pessoa que tem um Deus para adorar, uma vida para conseguir dividir a sua vida com tantos erros, pecados, e falar que é permissão de Deus, que não pode ser crente habitolado, que não pode ser isso nem aquilo, perdendo, esvaidecendo-se na sua espiritualidade, na sua comunhão. É por isso que veio a Babilônia, invadiu e destruiu, levou eles à miséria, ao caos, e até a casa, o templo da adoração terminou roubado. Nós temos que diferenciar as coisas, nós temos que nos colocar numa posição verdadeira, porque, senhores, Jesus vai voltar, você queira ou não, eu queira ou não, vai haver, é tempo que Deus está nos justificando, perdoando os pecados, levantando, lavando os remanescentes, mas se não quiser ser limpo, retornar ao Senhor, o dia do juízo será inevitável. A Suelen e o Leandro, amigos lá de Santa Bárbara, entraram, graça e paz, que Deus vos abençoe, amados, em nome de Jesus Cristo. Versículo 18, porque a minha dor é permanente, jamais cessa, a minha ferida é grave e não tem cura. E não tem cura? Ele interroga, por que, Senhor? A minha dor é permanente, jamais cessa, a minha ferida é grave e não tem cura. Por que te tornaste para mim como um ribeiro seco, cujos mananciais falham? Chegou num ponto que, de tanto falar dos conflitos, Jeremias já não estava sentindo o nutrimento da palavra, a presença do Espírito, e o profeta era um dos ungidos pelo Espírito naquele tempo. O muito questionamento rompe a vida no Espírito. É por isso que você tem que ser livre. João 8,36, Jesus falou, pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Um dia, quando Pedro estava erroneamente afirmando, Senhor, estou pronto contigo, tanto para a prisão quanto para a morte, o Senhor falou assim para ele, ainda hoje, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Mas o Senhor disse para ele que chegaria um ponto na vida dele que ele seria levado pelo amor a Cristo a lugar que ele não gostaria de ir, mas ele iria com prazer. Querendo dizer assim, você não espera, mas irá com prazer. Depois que Cristo ressuscitou, então, para confirmar que ele ia receber o poder de Deus e está preparado, o Senhor falava para ele, lembra a interrogação? Você me ama? Apacenta meus cordeiros. Você me ama? Chegou na terceira vez e falou, o Senhor bem sabe. Então o Senhor continuou instruindo, mas chegou no fim, o Senhor fala, mas fique em Jerusalém, seja revestido do poder do Espírito Santo. O que está faltando para a tua vida, para você enxergar a maior parte, é exatamente o impacto renovador do Espírito Santo na tua vida. Então que desça hoje, agora lá de cima, Kamala certa, Mandarábia súbia, que Deus apareça aí onde você está agora, seja na cama, no trabalho, em pé, sentado, de
atravessado e que Deus comece a mudar seu cativeiro para a vida abundante nele. Busca do reino e justiça, então o restante vai ser acrescentado sem atrofiar a virtude do Espírito de Deus habitando em você e em mim. Essa é uma verdade que precisa ficar claro. Deus dá uma resposta para Jeremias, quando ele fala que a dor não cessa, que o Senhor estava parecendo um manancial que falhava com ele. Versículo 19. Contudo, eis que veio a resposta do Senhor, pelas reclamações dele. Se te arrependeres, então te restaurarei, para poderes me servir. Se falares o que é precioso e não o que é inútil, então será meu porta-voz. Eles voltarão para ti, mas tu não passarás para o lado deles. Sabe o que o Senhor falou para Jeremias? Jeremias, você está passando dos limites. Agora você está confundindo, é como se eu estivesse falhando com você. Enquanto a brecha dessas tristezas em você aumentou, porque você começou a olhar para a situação e chegou a ponto de falar que eu falhei com você. Só que, Jeremias, se você se arrepender, então eu te restauro. Se arrependa de ter dito que é eu que estou falhando. Era o que o Senhor estava dizendo para Jeremias. Se arrependa de dizer que eu estou falhando. Se arrependa de dizer que você se nutriu, acreditou e como se eu estivesse te enganando. Porque tem pessoas me vendo aí agora que acham que Deus te enganou. A Malacéria Becaia, que sempre falou uma coisa e está agindo de outra maneira. Deus não é como o homem que sofre de dupla personalidade. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, Senhor. Estarei convosco todos os dias até a consumação do século. E ele diz mais aqui, aleluia, restaurarei para poderes me servir. Em outra causa, Jeremias, se eu não te restaurar e você não voltar a ter prazer em mim, como manancial, como aquele que te nutre, eu tenho que encerrar seu ministério por aqui. Dispensar você, porque você está desviado como os outros. Você está comparando eu com os outros. Olha o final do versículo que Deus diz para ele. Você só vai poder ser meu porta-voz, então, se falares o que é precioso e não o que é inútil, então serás meu porta-voz. Eles voltem para você, você não volte para eles. Hoje tem muitos irmãos, muitos ministros, que já voltaram para trás. Cedem para o pecado, cedem para o mundanismo. Não pode falar que o povo vai embora, porque senão vai sair o dízimo, vai sair a oferta. O povo não... reclamam demais. Tem ministros atrofiados porque reclama demais, como Jeremias. Então, está na hora de aprender a ser guerreiro. Revestir da armadura, e não se revestir da confiança de homens. Jeremias 17, versículo 5 diz, assim dizia Yahvé, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força e motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor. Irmão, pessoas afastadas do Senhor, ela já não está próxima de você. É lobo com pele de ovelha. Entenda que você não está dentro do homem para saber se ele está próximo do Senhor. É os frutos. Agora, o duro é quando aprova o fruto errado. Aí a sua vida não pode ir bem mesmo. Com todo respeito. Observe, aprenda a dividir o precioso do vil. O precioso do vil. Nós amamos as pessoas, mas nossa origem criativa é Deus. A mulher tem essa dificuldade. É a mãe que gerou, a mãe defende, a mãe não quer seu filho. Não... Entenda que você também foi criada. Prioriza o Criador e os fundamentos dele nos seus filhos. E o que fugir do fundamento do Criador, confronte seus filhos. Não apoie seus filhos, porque senão você é tão mundana quanto ele. Essa é a verdade. Então, aqui está dizendo no versículo 20, eu farei de tua pessoa uma muralha. Deus falando para ele, se você separar o precioso do vil, você pode ser o meu porta-voz, eles voltam para ti, você não volta para eles. Se você não recuar, eu farei da tua pessoa uma muralha de bronze fortificada diante deste povo. Pelejarão contra ti, mas não vencerão jamais, pois eu estou contigo, a fim de resgatar-te e salvá-lo.
Palavra do Senhor. Eis que eu mesmo te livrarei das mãos dos ímpios, te resgatarei das garras dos perversos e sanguinários. Jeremias terminou a vida dele exilada no Egito, até onde sabemos. Mas observe, o sanguinário não prevaleceu. Olha aí, irmão, o perverso não prevaleceu. Está entendendo? Então passa esse procedimento. Manassés, Kabalassai, Kiambandaia. Passe esse procedimento, irmão, revestido no Senhor, irmã, revestida no Senhor. Não vai prevalecer o ímpio. O próprio Senhor prometeu resgatar o teu filho feito homem, o teu resgatador, meu resgatador, nosso Salvador. Terminou Mateus dizendo o quê? E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Oramos por você que quer retornar ao propósito. Oramos por você que está sendo um ministro, uma ministra, ou um membro inocente, sofredor, por ser luz, por ser sal, por estar resistindo. Oremos agora em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Oh, Senhor, o Senhor, para ter um povo santo, o Senhor olhou de tal maneira para o mundo rompido e enviou o Deus Filho para resgatar. E Jesus, o Senhor prometeu estar com os profetas, com os inocentes da tua obra, disse: estarei convosco todos os dias. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que milita. Meu Deus, olha para este homem ou esta mulher cansado ou estressado na fé. Meu Deus, olha para aqueles que, como Jeremias, Senhor, olha para nós, se estivermos em alguma área como Jeremias, solitário porque nem o cônjuge útil no meio daquela geração estaria. Pai, que sirva de alerta para os casais, que essa geração está indo como Sodoma e Gomorra, e que os casais se coloquem, Senhor, em adoração ao Senhor, em serviço do Senhor, em amor um para com o outro, porque está complexo, Senhor amado, o convívio com a humanidade nas últimas horas. Pai eterno, Pai de amor, em nome de Jesus, os demônios, anjos de Uriel, feiticeiros, que se levantaram contra nossas vidas de ministro, para querer dilacerar e parar. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, entra agora com o teu sangue sobre nós, purifica-se algum pecado, alguma injustiça que cometemos, mas quebra o jugo, tira toda a barreira, toda a retaliação, todo o procedimento maligno, e as portas do inferno, o acesso, Senhor, por alguma brecha teve, vai queimando, queima com fogo, queima com labareda, meu Deus, em o nome de Jesus, meu Pai, tenha de misericórdia, desce agora do céu com poder onipresente. O Senhor está em Piracicaba, está em Rio Claro, ó Pai, o Senhor está lá, Senhor amado, em Petrolina, o Senhor está no Recife, Pai, o Senhor está lá em Nova York agora com essa pessoa, em o nome de Jesus Cristo, Senhor, entra com graça, entra com misericórdia, entra com poder, rasga os escritos de dívida, Senhor, se em alguma área nós estávamos como Jeremias, impedindo o nutrir da tua água, o nutrir do pão da tua palavra fluir em nós. Jesus Cristo, advogado, intercessor permanente, Cordeiro de Deus que tira os pecados, atua em nós, sobre nós e através de nós, nos faça ter uma noite, Senhor, aonde a tua presença apareça pelos que vão orar, para os que vão, Senhor amado, ler, renova a força, o poder, renova as forças como águia para correr e não cansar, caminhar e não se fadigar, meu Pai. Traga um novo tempo de impacto, traga um novo tempo de impacto, em o nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Meu irmão e minha irmã, que Deus te abençoe. Muito obrigado pela paciência para conosco. O Paulo e a Franciele entrou. Que Deus abençoe. Que Deus venha abençoar cada um de vocês. Entendeu? André Oliveira está em Poços de Caldas. André, que Deus visite o teu casamento, a tua vida, que Deus responda as tuas petições. Em o nome de Jesus, seja forte, seja corajosa, mulher vibrante, que Deus sustente a tua família, que Deus restaure. Ele é multiforme, ele não tem uma maneira só. De repente você acha que pode acontecer por aqui, mas Deus é multiforme. Ele sabe como trabalhar. O importante é saber. O multiforme quer dizer onipotente, tem
todo o poder para agir, tem acesso aonde parece que não tem. Então, que Deus os abençoe. Pastor Isaú Neves é da Assembleia e é membro da Assembleia de Deus, faço a obra ministrando em ministério, muitos ministérios, e temos projetos particulares. Aí também tem o nosso WhatsApp, se você quiser entrar em contato conosco, e também o número da nossa conta corrente. Nos ajude a fazer missões, porque nós temos que organizar trabalhos voluntários com famílias, com pessoas, com área de dependentes, e precisamos de mais de ajuda. Que Deus venha abençoar cada um de vocês que foram muito pacientes para conosco nessa 1h05 que se completa. Uma boa noite, na paz de Cristo. Se precisar, nos chame pelo telefone.